Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Guia o meu andar em tua verdade. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Guia o meu andar em tua verdade. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Vontade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Pra tua igreja servir, perdoa a face do meu irmão. Contempla a tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Sejam todos muito bem-vindos à comunhão na casa do Senhor, para adorar o Senhor perante a face do Senhor. Quero agradecer a sua presença e convidá-lo para colocar-se em pé, para nós apresentarmos ao Senhor uma palavra de oração. O que nós iremos fazer aqui é... Obrigado. É culto a Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Nós não estamos diante de uma reunião de condomínio, nem de amigos queridos, mas é uma reunião de gente que conhece Jesus, que ama Jesus e que quer servir Jesus. Amém? Isso.
Nosso desejo é isso, é chegar e adorar aquele que era, aquele que morreu por nós. Nosso desejo é conhecer a sua vontade, é prestar a Ele culto. Nós queremos fazer isso, tão somente isso. Nós entendemos pela palavra de Deus que isso só é possível pelo Espírito dEle. Só é possível por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não temos como nós nos aproximarmos de Deus, o Pai, se não for por Jesus Cristo, o Filho. Não tem. Ele é o único caminho, o único meio. As nossas orações chegam a Ele por Jesus. Nós somos santificados da mesma forma por Jesus. Tudo que nós iremos fazer é por Jesus. E tudo que nós iremos receber também é por Jesus. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Um dia nós o veremos como Ele é. E isso nos satisfará completamente, perfeitamente. Vamos orar? Senhor, o Teu Espírito reuniu toda esta gente aqui e mais gente ainda em casa, que com a mesma reverência, o mesmo desejo de servir, o mesmo desejo de aprender, a mesma vontade de conhecer, separam esse tempo para um serviço de culto ao Senhor. A nossa alma está envolvida nele, a nossa vontade está envolvida nele, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, nós trouxemos para oferecer ao Senhor, porque nós não somos nossos, nós somos teus. Nós somos comprados pelo Senhor. O Senhor nos comprou e isso nos alegra. Que segurança saber que somos do Senhor. Queremos começar esta semana em Tua presença e pedir ao Senhor que abençoe o que nós iremos fazer. Ouça a oração que o Teu povo vai fazer. Aceite, Senhor, as nossas canções, hinos e louvores que prestaremos a Ti. E em nome de Jesus também, fale à mente e ao coração de cada um de nós. Não nos deixe sair daqui sem Tua palavra no coração. Não permita que a nossa mente nos traia com pensamentos fora daqui. Não deixe que os nossos sentimentos avancem para qualquer outro lugar que não esse. Queremos estar aqui aos Teus pés 100%. Integralmente rendidos ao Senhor, para que o Senhor fale bem claro a cada um de nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Assentai-vos. Obrigado, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer de todo o meu coração a todos os irmãos que vieram. Muito obrigado. Quero agradecer as orações dos irmãos em favor do meu filho. Ele está conosco desde o começo do mês. Está quase que finalizando um aluguel na zona norte de São Paulo, para onde ele foi transferido. Está conosco. Na semana passada, alguém disse: o senhor não apresentou o seu filho? Isso é mesmo, é verdade. Embora vocês já o conheçam, ele está aqui do lado da minha esposa. Chama-se Teté, a sua esposa Letícia e o meu neto, segundo neto, chamado Davi. Louvado seja Deus pela família que Ele nos deu. Meus irmãos, à guisa de avisos, eu vou passar para vocês rapidamente. Os nossos cultos, eles estão começando 9 e 19. Tá bom? Nós entendemos que seria muito melhor antecipar 15 minutos no culto da noite, por conta de várias razões. E vamos ficar assim até a gente entender que deve voltar, ou talvez nem volte, continue 19 horas, que é um horário cheio, que é fechado. Então eu quero agradecer aos irmãos que chegaram com o espírito de culto para adorar e servir o nosso Deus, bem como aqueles que já estão em casa e que prestam o mesmo culto com a mesma reverência ao Senhor. O presbítero Josué Lara, numa reunião do conselho, falou essa frase, eu não esqueci mais, eu vou levá-la por muitos anos. Aí diz que a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos é um lugar seguro para cultuar.
É verdade. É verdade. Aqui é um lugar seguro. Por quê? Porque nós nos conhecemos. Porque nós temos amor um pelo outro. Temos interesse no bem-estar do outro. Nós nunca iríamos colocar o outro em risco de saúde ou de qualquer outra coisa. Nunca iríamos fazer isso. Muitos irmãos estão indo para muitos lugares, mercado, praça, banco, rua, comércio, mas ainda sem ter medo de vir ao culto. Aqui é um lugar seguro. Pode perguntar para o presbítero Josué. Ele vai dizer, culto a Jesus é um lugar seguro. Então eu quero convidar você a que venha. A mesa, pela graça de Jesus, conseguiu um recurso junto à prefeitura e entendimentos legais para nós recebermos mais irmãos durante os cultos. Então, graças a Deus por isso. Mesmo nesta fase laranja em que nós estamos, há uma abertura maior. Tiramos aquelas cadeiras, colocamos bancos que podem receber os irmãos. Temos espaço na galeria, temos espaço aqui. Faça a sua inscrição. Venha cultuar Jesus aqui. Nada como a presença no culto. Nada como um culto presencial. Venha. Não tenha medo, mas nós respeitamos as suas limitações e nunca queremos explorar a sua fé. Mas estamos convidando vocês para que venham. Domingo teremos a ceia do Senhor. A ceia, a celebração da ceia. E você então está convidado pela manhã, à noite, e se houver porventura um excesso de irmãos, nós faremos um culto 3 horas, domingo, só para ministrar a ceia. Eu assumo esse compromisso. Faça a sua inscrição. Eu fiz, mas não deu, tem gente. Nós vamos então dar um jeito de 3 horas de domingo, nos reunir aqui para ministrar a ceia para você. Mas venha, tá bom? É um lugar seguro. Nós iremos sempre observar esses protocolos. Por isso que também é seguro. Aferição de pressão, temperatura, álcool em gel, uso de máscaras, nós vamos observar isso, distanciamento. A gente vai observar isso, mas nós precisamos estar juntos para celebrar o Senhor com gratidão. Tá bom? Quarta-feira, se Deus quiser, nós queremos dar início às reuniões da oração presencial lá no ECC. Pastor Daniel Garelha e a sua esposa Sônia já acertaram os detalhes, estão convidando os irmãos, aqueles que querem orar de forma presencial. Eu ainda vou conversar com o Samuel para ver a possibilidade de termos a oração presencial, mas também online, para aqueles que não querem correr o risco de ir lá, ou porque lá é um lugar pequeno, o pastor coloca até 20 pessoas lá sem nenhum risco, sem nenhum problema. 20, 25 pessoas o pastor Daniel pode receber lá. Mas o que passar disso, nós queremos oferecer aos irmãos a possibilidade de continuar com a oração online. Até porque temos irmãos que moram no Pará, que participam da oração aqui na quarta-feira, sob a liderança do presbítero Samuel. Então vamos continuar com isso sim, tá bom? Irmãos, mesmo na fase laranja, amarela, verde, azul, qualquer que seja a fase, a liderança da igreja está à disposição para servir qualquer família, para atender qualquer irmão, para assistir a quem precisar. Então somente liga para nós no horário comercial. Pela manhã eu estou sempre aqui, à tarde a secretária Gabi, ela chega por volta de 13 horas, fica até 18. Então, tem sempre gente para atender o telefone em horário comercial. Tá bom? Liga, avisa para a gente. Por conta da bondade do nosso Deus, eu quero convidar os irmãos a que se mantenham fiéis. Obrigado, Carlos. O próximo domingo O próximo domingo não é o 1º de março? Tem como a gente mudar? Não, né? Então, deixa o próximo domingo, então, é o último. Obrigado, Carlos. Obrigado, Beth. A Beth fez sinal, mas eu não vi. Próximo domingo não é o 1º de março. Chama-se Pressa. Obrigado, Carlos, pela observação.
Então, próximo domingo não teremos ceia, mas vamos ter o culto ao Senhor nosso Deus. Faça a sua inscrição. Obrigado pela observação, Carlos Guedes. Obrigado, Beth. Muito obrigado. Irmãos, mantenha-se fiel nos seus compromissos de dízimos e ofertas com o Ministério de Missões da igreja. A manutenção da casa do tesouro depende da sua fidelidade. Os missionários que estão no campo e fazem um trabalho maravilhoso dependem da sua fidelidade, do seu compromisso. Se os irmãos estão com dificuldade, liga para nós, pastor, eu estou com dízimo aqui. Muitos irmãos fazem isso. E a gente passa lá, pega o dízimo, leva no banco, faz o depósito, manda para o tesoureiro e manda a cópia para a pessoa que fez o dízimo. Faremos isso com toda a gratidão, com toda a alegria. A mesma coisa vai acontecer em relação à Santa Ceia. Pastor, a minha família não está podendo ir, mas nós queremos receber a ceia aqui. Nós iremos mandar um oficial, iremos programar e avisar você o dia e a hora em que nós estaremos lá para ministrar a ceia para você e a sua família. Graças a Deus, nós conseguimos liberar o Pix para a igreja. A chave do Pix é o CNPJ, aqui no Banco do Brasil. Você pode fazer a transferência de qualquer banco para o Pix do Banco do Brasil. A chave é essa daí, ó. Tem dificuldade? Liga para nós e nós iremos dar a você assistência. Essas são as contas. As contas estão no boletim ou estão aí também, tá bom? Quero convidá-los a que abram agora as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O Senhor mandou João escrever 7 cartas. Há quem afirme que essas cartas, elas são reveladas numa fase de tempo em toda a história da igreja, e que esta carta é o tempo que nós vivemos, é o período que nós estamos. Versículo 14, mesmo assentados, mas com reverência por tratar-se da palavra do nosso Deus, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Deus tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós e nos dê direção, proteção, graça e paz. Amém? Meus irmãos, esse tempo estranho em que nós vivemos, alguns irmãos estão com Covid. Alguns jovens, inclusive, adolescentes, estão com Covid. Eles não apresentam sintomas, mas eles podem contaminar outras pessoas. Então, por conta disso, eu quero que nós nos apresentemos ao Senhor em oração por eles e para que o Senhor dê a todos nós não só a proteção e a alegria de servi-lo, mas esse cuidado que é necessário no trato uns com os outros. Eu não vou citar nome, porque alguns estão com Covid e não querem que ninguém saiba. Outros querem estar com Covid para ser alvo de oração de todo mundo. A gente não entende o que faz. Tem gente que tem Covid e não informa. A gente não sabendo não pode orar. Então é um tempo estranho e eu quero respeitar a decisão dos irmãos. Mas nós podemos orar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, está enfermo a quem amas. Aquele que o Senhor ama está enfermo. E a gente vai orar por eles. Outra área é a área do luto. Nós perdemos gente tão querida. Na madrugada de hoje, a Silvia Ramalho foi morar com Jesus. Ela é irmã da Elaine Ramalho. Foi membro aqui há muitos anos atrás. E ela mudou de cidade e nós não tivemos contato. E ela foi morar com Jesus. Porque a serviu Jesus a vida toda. E eu quero que a gente ore pela família dela. A Isolina teve um tempo no Centro-Oeste, está retornando. Ela está aqui em Paulínia, vem para cá. Foi outra pessoa que perdeu alguém muito querido, né? A Ana Maria perdeu a gente muito querida, perdeu o esposo. E a gente precisa orar. Recentemente, a Sônia perdeu o marido. E ficou uma dor no nosso coração muito grande. Essas perdas são difíceis mesmo. E eu queria que nós orássemos agora por esses irmãos que estão com Covid, para que Deus proteja, para que eles consigam ficar um pouco quietos, porque a recomendação é que quem teve contato com quem está com Covid também fique de quarentena. Essa é a recomendação da OMS. Então, se você teve contato, fica um pouquinho, espera um pouquinho, até passar esse risco de contágio. Tá bom? Quero convidar o pastor Vinícius, que vem aqui à frente, orar, e ele inclua os nossos queridos enlutados, e inclua esses irmãos que estão com Covid, e proteja os nossos idosos. Tá bom? Por favor. Obrigado. Senhor nosso Deus, queremos nos apresentar a Ti, sempre gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, Jesus. sustentado e abençoado. Isso é verdade. Fala a minha alma. Oh, Deus Rogamos querido, por fala aqueles, a ó minha Pai, que estão enfrentando esse problema do Covid, pedindo a proteção do Senhor para eles, para os seus familiares próximos, ó Deus, para que o Senhor proteja a vida de cada um, Por Senhor. favor, Senhor. Cuida dos nossos queridos, dos nossos irmãos, Pai. Nós pedimos a proteção do Senhor, favor. especialmente para aqueles que têm a maior dificuldade na saúde, Deus, grupo de risco, os nossos idosos, ó Pai, que o Senhor proteja e continue guardando a vida deles desse mal, Senhor. Queremos também apresentar diante de Ti irmãos que estão enlutados, pedindo o conforto do Senhor, pedindo, Deus, a Tua graça sobre eles, Pai. Abençoa, ó Deus, a Isolina, cuida dela, do coração dela, da sua família, ó Pai, da Ana Maria, ó Deus, da Sônia, o Dante, o Diógenes, Pai. Cuida dessa família querida, conforta, consola a vida deles. Da Elaine Ramalho, ó Pai, que perdeu a irmã. Que o Senhor possa promover conforto e consolo na vida dos nossos irmãos, sabendo que um dia aqueles que morreram, partiram em Cristo, estarão reunidos e todos juntos celebraremos o Senhor na eternidade, Pai.
Por isso, conforta o nosso coração e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, terceiro domingo, é um culto voltado para missões. O presbítero Roberto nos procurou e informou que a Ana Elisa teria uma oportunidade para nos trazer um testemunho sobre o trabalho. Eu queria passar a palavra para a Ana Elisa. Depois dela, nós iremos louvar o nosso Deus com cânticos, com adoração ao nosso Rei. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar aqui. O pastor, quando comentou comigo, né, falou para eu dar uma visão geral. Os irmãos sabem, né, do trabalho em Guararema. E eu resolvi começar falando que eu nunca pensei em trabalhar com crianças em Guararema, né? Isso lá atrás, em 2011. Aí eu queria só ler rapidinho. Efésios 3:6 fala que, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, eu me sinto assim, nós somos coparticipantes em tudo, né? Estando aqui ou estando longe, nós somos coparticipantes da promessa. A promessa do reino não é só lá, é também aqui. E a gente vive isso. Isso é muito bom, porque a gente vive uma vida plena aqui, não importa onde, até chegar lá. E essa Bíblia eu ganhei em 1997, pela Claudinha e Camila. Quem se lembra delas? Elas davam aulas para as crianças lá em Guararema, quando tinha. Então, tem a dedicatória aqui, 1997. Até reformei ela, né, para poder guardá-la. Para a gente ver, a gente não sabe, eu tinha 10 anos e eu ganhei, e a vida foi passando e acabei me envolvendo com crianças também. Então, só falar rapidamente, vamos ver. O trabalho começou, na verdade, por causa da APEC, por causa do que eu ajudava lá, no Campo dos Alemães, eu precisava de jeito com crianças. Então, aqui é a foto da minha formatura, eu e o João sempre junto, a gente ainda namorava. Inclusive, hoje a gente faz 10 anos de namoro, né? 6 anos de casado, mais 10 anos de namoro. E eu precisava melhorar. E por causa da APEC, eu era obrigada a fazer a classe de 5 dias. Era algo obrigatório, eu não queria fazer aquilo, mas eu precisava para poder continuar no CAIC, lá do Campo dos Alemães. Então, eu fiz, em 2012, julho de 2012, na casa de uma senhora que eu nunca tinha visto na vida, num bairro que eu não frequentava, mas era o único lugar, que os irmãos sabem que eu morava em sítio. Sítio não tem vizinho. E lá eu fiz, convitinho e tudo mais, né? Dá para ver aqui. E ali começou. Eu nunca mais fechei a classe dali. Foi algo assim muito natural da gente estar participando. Nisso, as crianças passaram a frequentar a Cristã Evangélica que tinha lá, a congregação. Aí são as crianças ainda bem pequenas. Essas crianças hoje estão grandes e continuam comigo, graças a Deus. Muitas coisas foram acontecendo, inclusive irmãos daqui se envolveram com as crianças lá. Aí é uma foto do pastor Alípio, naquele projeto Upward Basket. E o ministério lá, a gente trabalha principalmente com aulas, que aí eu vou falar como que tem sido agora com a pandemia, e muita saída de piqueniques, né? Essas são fotos da casa da dona Belisária antes de ela passar por uma reforma. Alguns irmãos conheceram essa parte. Uma casinha de 2 cômodos, com um muro bambo, e ela é uma senhora de quase 70 anos, com a porta aberta sempre. Ela ficava nos 2 cômodos do fundo e abria a salinha da frente. A gente sempre usa material aqui da Cristã Evangélica, a maioria, né? Algumas vezes da APEC, algumas vezes alguns materiais soltos que eu pego na internet. Pelo menos uma vez a cada 2 meses, 3 meses, a gente vai para algum morro, sítio ou pasto, literalmente um pasto, para fazer piquenique com eles. E aí é o dia inteiro. As crianças sempre pedem isso, né? É muito bom, porque além da aula, tem muita conversa, muita ministração, muito abrir de coração nesses momentos, mais do que em aula. E isso, assim, desde 2012, continua. As crianças aqui, em São José, na Cristã Evangélica do pastor Jonathan, essa foto é antiga também, é de 2016. Algumas poucas vezes a gente trouxe eles para cá.
Além disso, a gente ia, além da casa da Dona Belisária, todo sábado, e na Cristã Evangélica, todo domingo, a gente, às vezes, ia na casa de alguma mãe que convidava. Então, essa é uma foto do pastor João, também com algumas crianças ainda bem novinhas. Nessa foto, tirando um menino, todos estavam hoje na aula, que eu dei hoje cedo, graças a Deus. Depois que a Cristã fechou, a congregação fechou, a gente introduziu eles na igreja presbiteriana. E lá eles tiveram também escola dominical, eles só participavam de manhã, não do culto da noite. E lá eles tinham outros professores e ficaram bem ativos até mais ou menos antes da pandemia. Até antes da pandemia tinha metade das crianças frequentando bastante. A outra metade estava começando já a desanimar, alguns já muito adolescentes também. Participavam mais das aulas comigo, às vezes não, e não muito da escola dominical, né? Esses aqui são eles, no salão onde a gente passou. Em 2017 para 2018, a casa da Dona Belisária, que é dessa senhora que começou o trabalho também comigo, sofreu uma reforma muito grande, ela ganhou uma reforma muito maravilhosa, foi um presente de Deus na vida dessa mulher que se dispôs para a obra e que fez tudo o que ela podia, né, de simplesmente abrir a casa, porque ela nunca deu aula, e ela simplesmente abriu a casa e falava assim, Ana, vem aqui, vem na aula aqui, porque eu não posso dar aula, eu já sou muito mais velha, eu não tenho jeito com criança. E como isso fez, essa atitude boba, fez diferença na vida de mais de 30 crianças, de abrir a casa e de ficar assim, em cima, né? E aí a gente precisou passar por um salão, por causa dessa reforma. Deixa eu voltar aqui. E um salão no centro ali do bairro, porque ela estava numa ponta, a gente ficou num salão bem aberto. Durante essas coisas, em 2018, eu comecei a levá-los em acampamentos de King's Kids, e até hoje a gente leva. Aqui é uma foto de um bazar que uma mãe ela resolveu fazer para ajudar a levantar mantimentos e suprimentos para o acampamento, né? Hoje essa mãe ela abriu um ponto com um bazar também, então isso melhorou muito a vida dela e para a família dela. Então também é uma alegria ver isso. Aqui são fotos deles nos acampamentos, essas fotos também são todas antigas. Esse é o salão, que um pouquinho antes da pandemia a gente pintou, para poder agradecer a senhora que emprestava, que é a Dona Penha, mas por conta da pandemia ela pediu para a gente parar completamente, porque a casa dela ficava a uns 200 metros e ela estava com medo, né, como ela era uma senhora. Então a gente parou. E aí eu fiquei completamente sem lugar. Só que aqui são fotos deles no salão, né, a gente nas aulas. Essa é a casa da Dona Belisária hoje, né? Esse aniversário dela foi em 2019. Deus fez assim uma obra tremenda. Ela ganhou de um parente a reforma da casa dela, né? Algo que ela nunca teria como fazer. Então, hoje a gente não faz mais na casa dela, porque a gente estava no centro do bairro, era muito mais fácil pela logística de carregar todas as crianças, mas pelo menos aí uma vez por semestre a gente vai lá fazer alguma comemoração, né? Essas aqui são fotos, algo que sempre tem, são os lanches, então tem que ter sempre lanche, todo mundo se envolve, as crianças fazem rodízio para saber quem que vai ajudar. Eu já senti muita falta de ter um lugar, eu não vou falar muita, mas eu já senti falta de ter um lugar com uma prateleira, com aquele quadro bonitinho que você vai ganhando estrelinhas e tudo mais, mas eu acho que de uns 2 anos para cá, isso saiu do meu coração. E principalmente no ano passado, quando a gente não tinha mais lugar para ir, saiu completamente do meu coração. Hoje, se falarem assim, Ana, dá aula ali ó, na esquina com as crianças, só leva um guarda-chuva porque vai chover, eu acho que eu vou. E as crianças vão. Isso acho que mudou, né? Um pouco na gente, no nosso ritmo. Então, durante essa foto aqui, falar, pronto. Então, hoje é uma coisa assim que a gente às vezes dá aula na praça, perto da Dona Belisária, às vezes na casa de algumas mães que abrem um quintal, que é um quintal aberto, porque eu não vou para dentro de sala fechada, né, por conta da pandemia e tudo mais, ou num Aras que abriu o bar deles. Então, durante a semana ele permite que eu vá lá, final de semana não. Aqui é a gente indo para Santos, naquele navio da OM. Esse é o Júnior, quando a gente teve ele aqui no Brasil, antes de acontecer todas as coisas com ele foi visitar-nos também. As crianças já oravam por eles há mais de 5 anos, então foi uma alegria. Essa é a casa dessa senhora que cuidava do bazar, que é essa moça. Ela abriu o quintal dela e a gente ficou durante praticamente a pandemia inteira dando aula lá.
sempre improvisado, mas sempre utilizando o material, ele sempre acompanhando as revistas, tanto que a gente vai crescendo junto com a revista, né? E as crianças sempre participando, ou indo de bicicleta, ou indo a pé, e principalmente no meu carro, né? O Uno. Aqui são algumas outras fotos deles, já algumas com máscara, né? Aqui na praça, atualmente tem sido assim, na praça e nesse Aras. Então, hoje mesmo, ontem eu não pude dar aula, porque eu tinha alguns compromissos, a gente colocou para hoje, e aí, ao invés de fazer em algum quintal, sempre que eu posso, eu vou para essa praça, que é um fundo de rua, assim, né? E aí a gente fica lá. A aula praticamente se divide em 2 períodos, que é o pedidos de oração, que é um compartilhar, a gente fica quase 40 minutos compartilhando, e aí a gente conversa sobre o que eles falam, e depois vem a aula em si. Essas são fotos do acampamento que eu fiz em dezembro, com 15 deles, lá em Guararema, num sítio emprestado. Quando deu aquela acalmada em novembro, dezembro, né, da pandemia, a gente pôde fazer, o que foi muito bom para eles também. E aqui são as fotos do Aras, onde até o pastor Vinícius foi no Natal, né, que a gente fez um especial de Natal para eles. As crianças, nenhuma das crianças que estão desde o começo, elas se batizaram em alguma igreja, elas à noite vão em algumas igrejas com a avó ou com tia, mas por conta da pandemia está assim, oscilando bastante, né? Eu sei porque eu acompanho. Algo que acontece muito também é as mães ligarem assim para tudo, até para resolver conflitos internos entre mãe e filha ou entre 2 irmãos. Isso eu também já tenho esse acesso, né, de poder ajudar e caminhar perto deles. E eu posso só falar que é bênção. Eu me sinto muito agraciada por Deus de poder participar disso tudo, porque meu coração se enche de alegria em poder ministrar nessas crianças. A maioria tinha 9, 10 anos quando a gente começou, hoje elas estão com 17, 18. E embora alguns adolescentes não vão mais tanto, eles ainda estão muito perto, ainda mandam mensagem, não tem assim grandes problemas, né? Mas eles também nunca se firmaram em uma igreja fixa e estão lá batizados e firmes, né? Eles vão às vezes com um parente ou coisa assim à noite, principalmente por causa do ano passado, que também assim deu uma bagunçada no geral. E de necessidades, esse é meu carro. Eu acho que a única necessidade que eu poderia falar que a gente sente é de ter uma van. O nosso sonho seria ter um carro grande. Esse carro eu ainda tenho, e essa foto é bem real, embora seja bem antiga. Acho que tem uns 2 ou 3 anos, ela é bem real. Eu carrego muitas crianças de uma vez, porque é dentro do bairro, não pego estrada nem nada, né? A gente só desce 1 ou 2 ruas e não tem jeito, são às vezes 15, 16 crianças, eu não posso deixar as crianças sozinhas e buscar as outras crianças, né, e tal. Então, essa foto eu acho muito divertida, por sinal, as crianças gostam bastante, embora assuste algumas pessoas. Eu falaria, a única necessidade que nós temos hoje seria o transporte da logística, porque o local, eu acho que Deus já tirou do meu coração, acho que esse caminhar com eles, por onde eles estiverem, e a gente mostrar para eles que aonde estiver, a gente pode fazer uma aula, a gente pode ter uma conversa, pode ter uma oração, eu acho que isso está mais importante do que eles terem um local comigo, embora eles sintam falta, claro, né, de uma igreja ou de algo para cultuar, era muito bom isso. Então, esse tem sido o trabalho, a gente tem se reunido aí entre 1 e 2 vezes por semana com eles, sempre durante a semana e aos sábados. Deixo aberto o convite, os irmãos já sabem disso, mas sempre que vocês quiserem visitar as crianças e conhecer o trabalho, é só me ligar e a gente pode até mudar a data para vocês poderem ir. E acho que é isso. Muito obrigada. Graças a Deus pelo trabalho que está sendo feito ali e o investimento naquelas vidas tão preciosas. Vamos louvar o nosso Deus? Convido os irmãos a se colocar de pé para a gente estar cantando. E essa primeira música é Deus enviou o seu Filho amado. E que a gente possa realmente estar cantando e sendo grato ao Senhor e confiando nele, que é por meio da ressurreição de Jesus que a gente pode crer no amanhã e
pode ter as nossas vidas confiadas no Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E o próximo cântico é Tu és Santo. Em Apocalipse 4:8, João falou que ele viu o Senhor sendo louvado. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. E que a gente possa estar, desde já, cantando que o Senhor é santo e que Ele é poderoso. Essa música ela tem uma divisão de vozes, e daí os homens me acompanham e as mulheres acompanham a Michelle. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, que é
minha vida em ti. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos os irmãos, muito obrigado. Em especial a minha gratidão e alegria pelo pastor Antônio, dona Creuza. Muito obrigado, é uma honra, uma grande honra, sabendo quem o senhor é e do compromisso que o senhor tem em recebê-lo aqui. Para mim é um privilégio, uma honra mesmo para mim e para essa igreja. Deus abençoe o senhor, abençoe a sua saúde e abençoe o ministério que ele mesmo confiou ao Senhor. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Por gentileza, meu irmão, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Queria meditar nesse texto, observando um fator interessante, o tempo que ele demonstra, 3 fases distintas de tempo nesse texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar? Bondoso Senhor, a tua palavra foi lida. Agora nós nos rendemos ao Senhor para que, pelo teu Espírito, o Senhor fale a cada um de nós, dentro da nossa realidade. Desde o mais novo que aqui está, até o mais idoso ou experiente, aqueles que estão em casa sejam alcançados também. As crianças possuem um material que a Daniela Kawashima preparou, e elas poderão então acompanhar a mensagem na mesma visão, no mesmo ângulo. Pedimos que o Senhor as abençoe da mesma forma. E fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo. Eu acredito que, se não todos nós aqui e os de casa, era algo que nós reclamávamos a falta em 2019. Quem é que não reclamou? Não tenho tempo. Tempo. Reclamamos isso em 2018,
2018, em 2015. Reclamamos isso no século passado, não temos tempo. Nós precisamos de um dia com mais do que 24 horas, uma semana mais do que 7 dias. Nós não temos tempo. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? Tempo. E em 2020, sobrou tempo. Alguns de nós nem sabiam o que fazer com tanto tempo. Você olhava a hora, gente, agora que são 9 da manhã, eu já fiz tanta coisa, porque você tinha tempo. Você estava abastecido com tempo e é provável que alguns tenham se perdido nessa questão de tempo sem fazer o que fazer com tanto tempo que sobrava. Os dias renderam demais e nós não estávamos bem acostumados com isso. Esses 2 capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, eles dão muita ênfase, uma intensidade maior no que tange ao tempo. Tudo porque o Senhor Jesus falou da destruição do templo e eles disseram, quando? Em que tempo isso vai acontecer? Quais são os sinais da tua vinda? Quando acontecerá o fim? Eles trabalham, então, a questão de tempo. Aqui no capítulo de número 25, há uma natural divisão do texto. Os 13 primeiros, o Senhor usa da sua volta como um argumento para a vigilância, observando o tempo inteiro. Ele olha o tempo, ele traz a nossa atenção para a questão do tempo. Do versículo 24, do versículo 14 até o 30, ele usa da parousia, da sua volta, para uma nova experiência acerca da diligência e da fidelidade com o que nós recebemos. E no finalzinho, do 30 até o final do capítulo, ele aborda a urgência da sua volta, o grande dia, o dia do juízo. Mas eu queria hoje me deter só nos 13 primeiros versículos. É interessante como o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele usa a figura de coisas simples para explicar as complicadas. Ele usou de coisas que nós conhecemos para trazer à nossa realidade o que nós não conhecemos. Coisas bem simples e cotidianas. Moeda, peixe, pão, semente, coisas bem simples. Aí aqui ele fala sobre o casamento para ilustrar acerca da sua volta. Ele se utiliza do termo casamento, algo que era conhecido por todos em todas as gerações. Portanto, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para ver nesse casamento aqui 3 fases de tempo. O primeiro tempo, logo no começo, até o versículo de número 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E ele trata das características dessas virgens como estando todas elas num só lugar e elas possuíam tudo em comum. Elas tinham a mesma expectativa, elas aguardavam o noivo chegar, elas estavam aparentemente preparadas, elas tinham a mesma linguagem, as mesmas roupas, eram identificadas pelo parecido modo de agir. Tinham lâmpadas, haviam azeite, todas elas tinham azeite. Mas o que é observado aqui é que em determinada fase do tempo, algumas delas começaram a apagar-se, mas começaram queimando. No começo, eram totalmente iguais. A comunhão era plena entre elas. Ninguém podia dizer, você não é noiva. Não, você não é virgem. Ninguém de fora tinha qualquer reclamação a apresentar a elas que detectasse que elas não esperavam, ou que elas não tinham características próprias das noivas. Estavam ali.
Elas amavam o mesmo noivo, cantavam os mesmos hinos, supostamente amavam o mesmo noivo. Observou-se então que não havia diferença entre elas. Todas foram adormecidas, todas foram despertadas, todas se prepararam. Mateus faz questão de mostrar que há uma comunhão total em todas as noivas. Estavam todas no mesmo lugar. E essa comunhão, ela era total em razão do lugar. Quando se gritou, todas ouviram. Quando o noivo chegou, todas ouviram, todas despertaram. Adormeceram por conta do tempo e acordaram com um grito. Estavam todas juntas. Se nós observarmos com atenção o texto, a comunhão também era total em razão da espera. O noivo veio num tempo em que elas não estavam esperando. Elas adormeceram. Eu já fiz alguns casamentos bem demorados. Fiz o casamento de um obreiro. O casamento estava marcado para as 19h30. 19 horas a noiva chegou lá em casa para se arrumar. Eu pensei, não sai hoje. Mas saiu. 2h20, 2h30 de atraso. Eu me lembro que o primeiro casamento que eu participei aqui na igreja, eu vim com a cabeça de lá. Pastor Antônio estava aqui fazendo o casamento. Você lembra? Da sua filha, da Suelen, Hélio e o Gustavo, que estão conosco aqui. E eu cheguei 10 minutos atrasado. Gente, o que é 10 minutos para um casamento? Isso não existe. E o casamento tinha começado, pastor Antônio. Rapidamente, o demande disse assim, já começou o casamento, deixa que eu encoste o seu carro. Eu parei lá e eu entrei assim meio desconfiado, puxando a Beth pelo braço e me sentei aqui. Estava cheia a igreja. Mas eu cheguei 10 minutos e quase fico fora. Aqui o noivo atrasou. Tardando o noivo, ninguém esperava que o noivo, o justo noivo, fosse demorar na perspectiva das virgens noivas. Ele demorou, e então elas adormeceram. A comunhão era total em razão da espera, e a comunhão era total em razão do preparo. Nesta primeira fase, elas eram absurdamente iguais e demonstravam uma amizade total entre elas. Havia comunhão entre elas. Havia diálogo franco e aberto entre elas. Havia comunhão e confiança entre elas. Estavam todas juntas com o mesmo objetivo e aguardavam o noivo chegar. Aqui mostra que na vinda de Jesus, quando a noiva aguarda o noivo, existe uma mistura muito grande de noivas preparadas e noivas despreparadas. E elas estão juntas no mesmo lugar e dividem o mesmo espaço e cantam os mesmos cânticos e professam amar o mesmo noivo e aguardam o dia em que alguém vai dizer: o noivo chegou. A esperança e a expectativa é a mesma. Nós estamos vivendo esta época. Se é realidade que a carta de Apocalipse são divididas em fases de tempo, então nós estamos em Laodiceia. E nesta igreja chamada Laodiceia, Cristo está fora dela. E ele tem desejo de entrar e participar da vida da sua noiva. Mas essa noiva, ela se acostumou consigo mesma. Ela está satisfeita consigo mesma. Ela diz: eu não preciso disso. Nem mesmo do noivo, eu me basto. Ele está fora e bate com o desejo de entrar. Ele bate e chama pelo nome. Mas nós estamos tão ocupados conosco mesmo que não abrimos espaço para ele no nosso culto. Quantos de nós já fomos cultuar e esquecemos que o culto é para ele? E achamos que o culto é para o homem. E tentamos trabalhar o homem do ponto de vista humanista dele. E satisfazer ao homem e não o noivo.
Aí a noiva, por conta de satisfação pessoal, ela não se prepara para o encontro com o noivo. Laodiceia. A comunhão era total neste primeiro tempo. Quando nós falamos de Jesus hoje, todos professam amar Jesus. Todos. Todos dizem orar a Jesus ou por meio de Jesus. Todos afirmam crer em Jesus. Há uma igreja mista, um corpo misto, juntos no mesmo lugar. Aparentemente servindo ao mesmo Deus. Mas um dia, no versículo de número 5, alguém gritou: o noivo chegou. Está à porta, se prepara a noiva, se prepara a igreja, ele está chegando, olha só, é ele mesmo. Nesse momento, a comunhão que era total, tornou-se parcial. Houve uma divisão, uma ruptura imensa entre aquelas que dividiam o mesmo espaço, que compartilhavam do mesmo desejo, que realizavam os mesmos projetos, que tinham os mesmos sonhos e que esperavam o mesmo noivo. Houve uma divisão entre elas. A comunhão que era parcial neste segundo tempo, que é marcado pela volta, dá-se à meia-noite, que ninguém espera realizar um casamento, a não ser que ele tenha sido marcado para aquele horário. Quando o Senhor chegou, aí então uma divisão aconteceu entre elas. Não predominou o egoísmo, não é? Quando elas pediram, dá-nos do vosso azeite, dividam, porque as nossas lâmpadas, elas começaram no início bem, mas elas estão se apagando. Elas não estão apagadas de todo, não, elas estão num processo de extinção. Elas estão diminuindo a sua intensidade de luz. Elas estão se apagando e com elas apagadas o noivo não irá reconhecer. Divida conosco. Ela diz, não, nós não podemos, porque aqui, o que nós temos só dá para nós nesse momento. Esse tempo aqui que se chama agora é diferente do tempo que se chamava ontem. Ontem nós poderíamos dividir, mas darei um conselho, vão aos que vendem. Vão aos que vendem. É interessante que elas saem e o noivo entra. Eu não sei se elas encontraram-se com eles, mas o desejo de obter aquilo que as identificaria com o noivo era tão intenso que elas foram numa loja, foram noutra, foram no outro mercado, foram numa quitandinha, foram em vários lugares. Mais tarde elas voltam. Aqui nos revela que quando o noivo voltar, alguns valores serão descobertos e nós vamos lembrar da sua advertência. Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho expunha as Escrituras. Nós vamos lembrar do valor que tem a palavra dele para nós. Quando o noivo chegou, algumas noivas tentaram, pelo seu próprio esforço, remediar a situação, mas não deu tempo. Não deu tempo. E tardando o noivo, não deu tempo. Aqui nos diz o texto, versículo número 10, que o noivo chegou e fechou a porta. Lembram de Noé na construção da arca? Durante todo o tempo ele convidou. Durante todo o tempo da construção ele convidou. Cerca de 120 anos ele convidou. Houve um tempo em que ele entra na arca e ainda espera 7 dias. Diz o texto que ele esperou 7 dias lá dentro. No 7º dia o Senhor fecha a porta, de forma que nem quem estava dentro poderia sair, nem quem estava fora poderia entrar. Exatamente o que aconteceu aqui. Há um tempo em que eu posso entrar, eu posso sair, eu posso ir adquirir azeite. Há um tempo de investir, mas há um tempo em que a porta, ao ser fechada, eu não posso mais sair, nem posso mais entrar. A comunhão, então, tornou-se parcial.
E essa parcialidade dependeu do que elas tinham lá. Tem noiva que só é noiva no dia do casamento. Tem noiva que só age como noiva no lugar do casamento. Tem noiva que só tem a roupa de noiva na presença do noivo. Tem noiva que longe do noivo ela não age como noiva. Não ora como oram as noivas. Não tem a expectativa que possuem as noivas. Elas parecem noiva. Denorex. O fato de estar onde estão as noivas, ou até mesmo de ser chamado de noiva, não caracteriza que eu vou casar. Não. Eu queria que vocês atentassem para esse fato. Elas estavam no mesmo lugar, guardavam o mesmo noivo, eram noivas, tinham lâmpadas, tinham azeite nas lâmpadas, mas elas esqueceram de algum preparo que inviabilizou o conhecimento do noivo. E quando elas batem, o noivo disse: eu não vos conheço. O noivo disse isso. E quem vai caracterizar o conhecimento é só o noivo. Não é o amigo do noivo, não são os convidados. Ah, aquele é o noivo. Aquela é a noiva. Quem vai dizer quem é o noivo quando ele chegar? É somente ele. Por isso eu tenho que observar essa questão do templo. Primeiro templo, uma comunhão total. Estamos todos iguais, no mesmo lugar. Daqui a pouco, um outro templo, que é caracterizado porque alguém disse que o noivo chegou. Aí, por isso, houve uma separação. Tem igreja que parece igreja. Tem crente que parece crente. Gente, olha, é trigo. Você olha assim e diz: trigo, isso é trigo. É trigo, é claro que é trigo. Olha só a folha, isso é trigo. Vê o cheiro. Gente, esse cheiro é de trigo. Você olha assim e diz: é trigo. Aquela figueira tem figo, é claro que tem figo. Por que tem figo? Porque é época de figo. Por que tem que ter figo? Porque eu tenho fome. É lógico que aquela figueira está no tempo de figo e você vai lá, mas é só folha. E ninguém planta figueira para comer folha. Não. Eu tenho que observar isso. O fato de eu estar no lugar onde estão as noivas e até ser chamado de noiva, pode ser que não me caracterize aos olhos do noivo como noiva. Entenderam? Ah, isso dói o coração. Porque no final houve uma separação total. Diz que o noivo chamou as percebidas. Interessante o texto. Chamou as percebidas para entrar. E o noivo fecha a porta. Não são os amigos do noivo, não são os convidados do noivo, não são as noivas. Quem fecha a porta é o noivo. É ele que tem o critério para fechar, a força para fechar, e ele fechou a porta. Versículo 10. E saindo para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com o noivo para o casamento, para as bodas, para as celebrações, e fechou-se a porta. Mais tarde, depois de procurar num, procurar no outro, chegaram então as virgens nércias. Ainda são virgens. Elas fizeram um investimento, elas fizeram um sacrifício, elas abriram mão de alguma coisa pessoal em favor do noivo. Não eram doidas, não eram desconhecidas, não. Elas abriram mão de alguma coisa. Só, gente, só as que casaram é que sabem o sacrifício que faz a noiva. Pergunta para a Letícia, a noiva mais nova. Eu me lembro de gente que por conta do casamento e faz um regime porque alugou a roupa e vai ter que entrar naquela roupa. Meu Deus, eu tenho que entrar nessa roupa. E o sacrifício que as noivas fazem e dormem pouco. Pergunta para a Damares como é que é essa questão aí. A Damares faz isso daí, ela canta em casamento. E elas sabem o critério que passam e as lutas que passam as noivas para casar.
O noivo nem tanto. Gente, o noivo é meio livre. Aí ele põe um terninho surrado e está pronto. Terno surrado. Não sei quantos de vocês perceberam que eu estou com o mesmo terno de manhã. Mesmo em. Ninguém percebe o noivo. A roupa do noivo não tem muita característica, não chama atenção. Agora, a noiva, os olhos estão sobre ela. E elas foram chamadas de noiva. E elas se prepararam. Mas o noivo chegou e fechou a porta. E a divisão aconteceu por conta dos sentimentos. Havia alegria num lugar e profunda tristeza noutra. Mas a divisão aconteceu por conta de uma área física. Havia luz numas e na outras não havia mais. Houve uma divisão entre as noivas, também na área espiritual. Umas foram com alegria para as bodas, as outras ficaram fora em angústia. E elas gritam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas clamam pelo noivo, para que o noivo abrisse a porta. Só ele poderia abrir a porta. Eu acredito que isso aconteceu com Noé. Eu vi o filme da Record, Noé, só que lá ele entra correndo na arca. Lembram disso por causa da chuva? Mas o texto diz que eles entraram e esperaram um tempo ainda, né? O texto diz isso. Aí lá não, aí o pessoal de fora: Noé, sou eu. Noé, o seu amigo, o seu vizinho. Noézinho, sou eu. Abre aí. Você não está reconhecendo? Mesmo que Noé quisesse abrir, não poderia, porque não foi Noé que fechou. A Bíblia diz que foi o Senhor que selou a porta. É lógico que Noé iria querer abrir a arca, mas não tinha jeito mais. Há um tempo para entrar e há um tempo para não mais entrar. Fechou-se a porta. Hoje pela manhã, alguém, na hora da minha devocional, alguém enviou um texto dizendo: pastor, o Senhor me fez ver a necessidade é tempo de abrir portas para que o povo entre. Eu disse: é de Deus, porque vai confirmar o texto que eu vou pregar à noite. As portas estão abertas, aproveitem para entrar. E aproveitem para convidar outros para entrar. Esse é o tempo, portas abertas. No dia que ele fechar, haverá uma divisão total. Um será levado, outro será deixado. A divisão acontecerá, não porque a gente queira, mas porque ele mesmo fará a tal divisão. Esses 3 tempos, meus irmãos: o primeiro tempo de uma comunhão total, de uma mistura entre noivas prudentes e noivas nécias, que se reúnem no mesmo lugar e aparentemente esperam o mesmo noivo, cantando as mesmas canções, sendo alimentadas da mesma forma. Supostamente, ele com a sua chegada vai causar uma separação, que a princípio é parcial. Mas não tem mais jeito de você recorrer aos recursos humanos para obter o azeite a fim de que seja reconhecida. E a porta se fechou. Esses 3 tempos me levam a um aviso, a uma advertência. A advertência é essa aqui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A chegada do noivo deu início a uma divisão que acabou numa separação total. Total. Elas ainda tentaram, foram comprar e bateram na porta, chamaram o noivo pelo nome. E ele disse: não vos conheço. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Exatamente como na arca. A última fase deste casamento é passada através de uma advertência a todos nós. Advertência aos homens, advertência às mulheres, advertência às crianças, advertência aos líderes, uma advertência aos amigos do noivo, aqueles que parecem hoje ser, mas podem não ser, aqueles que estão no meio das noivas e são confundidas como noiva, mas não são, porque o azeite não é genuíno, não é
o que vai caracterizar, não dá até o final, é um fogo pequeno que queima só ali e só queima no domingo, ele tem que voltar domingo para queimar de novo. Ele não é um azeite que queime na terça-feira, não é um azeite que ilumine na quinta-feira, é um azeite que é tão fraco e é tão frágil que só persiste no domingo. Então esse aviso é para todos nós. Quem sente que a sua luz está apagando e que já não brilha como brilhou no primeiro amor, quem sente que está fraquinho, vai se afastando, o noivo tardando é uma angústia, mas a bem da verdade o noivo tardando é misericórdia, o noivo tardando é graça, porque se o noivo chega há 10 anos atrás, quem estava fora da arca? Quem tem menos de 10 anos de convertido aqui, levanta a mão. Menos de 10 anos. Oh, Jaiminho. Ainda bem, Jaiminho. Ainda bem que o noivo tardou um pouco. E eu tive o privilégio de batizar o Jaime aqui. Quem tem menos de 20 anos de convertido? Menos de 20 anos, levanta a mão. Oh, missionária. Graças a Deus. Graças a Deus, Vanessa, graças a Deus ele não veio. Ele tardou, foi um ato de bondade. Tardando o noivo. Não é relaxo da parte do noivo. É misericórdia, é graça. Portanto, vigiai. Veja como é que está a sua lâmpada. Tardando é misericórdia. Tardando é paciência, é longanimidade, é amor. A porta ainda está aberta. Entre e ajude outros a entrar. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir, abrir, eu entro e ceio com ele e ele comigo. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou a porta, disse Jesus. Curve sua cabeça, por gentileza, meu irmão, por favor, faça isso. Os que estão em casa, eu clamo que orem ao Senhor. Por favor, para que o Espírito de Deus me convença e me revele onde eu estou e quem eu sou. E mostre para mim em que nível está o meu azeite. Se ele só queima no domingo. Se só no domingo eu sou noiva. Se só aqui eu sou crente. Que esse Espírito que sonda mentes e corações possa me revelar a que distância eu estou da realidade que Deus traçou para mim. O fato de ser noiva não garante o casamento. Não garante. Vimos 3 tempos no texto. O hoje é uma mistura muito grande de joio e trigo. Joio e trigo estão no mesmo lugar, parecem. O Senhor, e somente Ele, consegue discernir, separar. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. No dia em que Ele voltar, Ele vai pegar o joio e queimar. E vai levar o trigo para o celeiro. O que você diria? Só é crente no domingo? Abra o olho. Abra o olho. Vigia, por favor, vigia. Sente que a lâmpada está apagando? Esse é o tempo de recorrer a Ele, para que Ele encha. O noivo está tardando, dando a você mais uma chance. Isso é misericórdia e graça. Eu quero chamar você para uma realidade com o Senhor. Quem sente que precisa reaquecer a sua relação com Deus, por meio de Jesus, eu andei longe, a minha lâmpada quase apaga, eu preciso disso. Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. É só levantar e baixar. Isso, pode levantar e baixar. Não quero que você fique em pé. É só um ato seu. Eu reconheço que eu preciso. Eu preciso. Eu já não sou quem fui. Mas eu não sou quem eu devo ser, ou quem Ele traçou, quem Ele projetou para que eu fosse. Amém. Pode baixar. Eu sinto essa necessidade. Amém. Pode baixar a mão. Eu quero isso. Eu quero.
eu quero para mim. Eu já não oro como eu orei. Já não leio como eu li. Já não tenho o mesmo entusiasmo no louvor que eu já tive. Eu sinto que minha lâmpada está apagando. Eu preciso de socorro. Hoje é o tempo. A porta está aberta ainda. A porta não se fechou. Quando ela fechou, aí não tem mais jeito. Aí não tem recurso humano. Não tem quem venda mais. O fato de ser parecido com noiva pode me deixar em apuros. Joio é joio, trigo é trigo. Noiva prudente é noiva prudente. Noiva nécia é noiva nécia. Elas fizeram algum sacrifício, ainda eram virgens esperando o noivo. Fizeram um sacrifício, abriram mão de seus planos e projetos em favor do que elas achavam que era para o noivo, mas não era para o noivo, era para elas mesmas. O noivo viu isso. Quem deseja render-se ao Senhor Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero ir. Aleluia. Eu desejo isso para mim. É isso que eu quero. A palavra me achou. A palavra me encontrou. Eu me rendo. Eu me rendo. Durante muito tempo eu me pareci com noiva, mas hoje eu quero ser reconhecido pelo noivo como noiva dele. É só isso que eu quero fazer. Hoje orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Essa palavra é dura, difícil de digerir. Difícil, Senhor. Mas nós recebemos como palavra de Deus para nós. Eu quero pedir que o Senhor nos dê prudência, autoexame, para verificar em que nível nós estamos e que a altura está o nosso azeite. Se ele só queima aqui, junto com outras noivas, se a nossa postura lá fora é considerada pelo noivo como uma postura de noiva. Somos crentes na terça-feira, essa é a ideia. Ajuda-nos a nos analisar, Senhor querido, porque nós queremos ser noiva o tempo todo. Queremos ser crentes aqui, terça-feira, quinta-feira, na fila do banco, no estacionamento do mercado, no mercado. Quando nós vamos ver uma promoção, queremos ser crentes ali também. Queremos ser crente na luta que nós temos com o nosso filho. Queremos ser crente na luta que temos com o nosso cônjuge. Queremos ser crentes o tempo todo. Queremos ser trigo o tempo todo. Ajude-nos, portanto, Pai querido. Ajude-nos. Porque a porta ainda está aberta. E obrigado porque ainda está aberta. Eu te louvo por isso, com gratidão. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Deus os abençoe. Houve um tempo, o pastor Antônio deve lembrar, em que nós cantávamos Enche-me Espírito Santo. Né? Nós desejávamos mesmo ser cheios do Espírito Santo. Os cânticos falavam dessa vontade que a gente tinha de ser cheio do Espírito Santo. Vamos voltar a isso? A cantar, que o Espírito Santo nos encha. E a fazer algo que o Espírito Santo entenda, que nós estamos com desejo de ter menos de nós e mais dele. Isso é enchimento. Menos de nós e mais do Espírito Santo. Coloquem-se em pé, meus irmãos, por favor. Muito obrigado. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Domingo vocês estão convidados. Estão convidados. Esse é um lugar seguro para se estar. Nós nos conhecemos a todos, nós nos amamos a todos. E nós observamos esses critérios todos, protocolos todos, isso aí, ó. Quero que Deus abençoe a sua casa. Abençoe a sua vida. O Senhor abençoe os seus planos dessa semana. E que você lembre que você é noiva amanhã. E que você é noiva quando aquele cara fechar o teu carro lá na terça-feira. Você vai lembrar, que sou noiva. Aonde você estiver, você é noiva. E quando você for pagar a conta lá no banco, e o cara falar assim, ih, faltou R$100.
Aí você diz, como faltou R$100? Eu contei o dinheiro em casa. Lembre-se que você é noiva. Você é noiva quando receber crítica. Você é noiva. Você é noiva o tempo todo. E se você sentir que o azeite está acabando, recorre a ele. O tempo que se chama hoje é o tempo de buscar nele azeite. Você levantou a mão, então você identificou-se como tendo necessidade. E eu quero que Deus abençoe você e a sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, os que estão em casa. É provável que alguns em casa sintam-se também afastados e frios na fé e distantes da comunhão por conta da pandemia, mas também por conta de um coração que esfriou e que a pandemia apenas configurou o afastamento que já existia. Só o Senhor e a pessoa sabe. Obrigado porque o Senhor está tardando. Então eu posso ainda levar essa palavra para outra pessoa, e eu posso tomar posse dela e tomar posição diante do Senhor, porque naquele dia, quando se ouvir que o Senhor chegou, eu quero estar lá. E eu creio que os meus irmãos também são as noivas do Cordeiro. Abençoe o teu povo, Pai, os que estão aqui e os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde do que é mal, e Ele ouça a tua oração, e Ele aceite o teu louvor, Ele entre com provisão na tua mesa, e que haja paz e harmonia na tua casa, e que os vizinhos percebam a diferença em você, em comparação com outros vizinhos, porque você é sim a noiva do Cordeiro, e em você há o Espírito Santo de Deus, e você será abençoado esta semana, e o Senhor vai te dar a oportunidade de falar do amor dele para alguém, e quando isso acontecer, fale do tempo que a porta ainda está aberta, que o Senhor te fortaleça na fé, e te proteja do que é mal, e guarde a tua casa, e guarde os teus filhos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a mediação, o consolo do Espírito Santo, seja derramado sobre todo este povo aqui e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a gloriosa e esperada volta de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Obrigado. Obrigado.
obrigado por estarem aqui.